Bom dia, Guilherme. Bom dia. Deixa eu desligar um negócio aqui que eu esqueci ligado. Peraí. Ok. Dá uma verificada. Ok, né? Professora, Oi. eu fiz a página 5, 6 e 7 do livro 3. Página. Aí a página 5, 6 e 7. O resto eu fiz, os restos eu fiz. Aí eu pensei, cara, eu acho que vai ter mais página para eu fazer. Eu olhei aqui, página 4 a 9, eu falei, não acredito. Aí agora eu tô fazendo atividade. Ei, você tá falando do caderno de atividade? Não, né? Do livro. Não, é do livro Então, 3. mas eu já corrigi, não? Já corrigi. Eu corrigi até a 11. Ah, Tudo corrigido. Se você se perdeu, você me fala, depois eu mando a foto para você. tá. Acho que Tá não precisa bom? não. Acho que não precisa não, que eu já tô terminando já. Ah, então tá. Aí hoje eu vou revisar predicado rapidinho e vou corrigir as atividades aqui 10, 11, vou fazer junto com vocês, no caso, né? Ok. 10, 11, e se der tempo, eu vou falar sobre variação linguística e regência verbal, mas eu acho que não dá tempo, nunca dá tempo, eu tratar dois assuntos. Ah, É muito rápido. exatamente. Mas aí vamos seguindo aí o bonde, que vai dar certo. É. Os próximos planejamentos também eu vou começar a selecionar o que é o que é mais importante, digamos assim, porque tudo é importante, né? Mas, assim, coisas que eu sei que vocês vão ver novamente lá na primeira série, eu vou pular para vocês estudarem lá, entendeu? Porque vai ser a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Ainda mais agora que o currículo mudou bastante, a BNCC. Então, o aluno antigamente não era assim, era uma sequência. Por exemplo, o que ele estudava no sexto ano, ele só estudava no sexto ano. O que ele estudava no sétimo era só no sétimo. Agora mudou. O aluno ele vê o mesmo conteúdo, às vezes no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. E tem conteúdo que você vê no nono, na primeira série, na segunda série, na terceira série. E assim vai. Mudou muita coisa, gente. Mudou muito. Tem conteúdo que o Pedro, meu filho, fala isso comigo. Nossa, mas eu já estudei isso tudo ano passado. Por assim, mas é por causa da mudança do currículo, né? Nacional e estadual. Então você acaba tendo essa repetição de conteúdo aí, quando estuda a mesma coisa 3, 4 anos seguidos. Não tem jeito. Predicado verbal mesmo, que eu vou revisar com vocês hoje, é um conteúdo que começa a ver no sétimo ano, vê o oitavo ano todinho,
né? Eu acredito que vocês não pegaram o currículo, né? No caso, o novo currículo do oitavo, ver o oitavo ano todinho e rever agora no nono novamente. E ano que vem vocês vão rever de novo. Aí vai ser uma merda ficar revisando conteúdo. Sim. Pô, que chatice. E aí é só, como que se diz? Não é só em língua portuguesa. Pelo que eu Em percebi, outras matérias. outras matérias também. Ciências tem muito isso, matemática. Eu estava conversando com o Flávio, ela falou a respeito. E aí, pessoal, para não perder tempo, eu já vou puxar aqui o slide para a gente poder começar. Cadê? Vou fazer uma introdução bem rápida para a gente conseguir terminar esse conteúdo hoje. E eu consegui fazer uma prévia aí do que vem a ser variação linguística com regência verbal. Pelo menos comentar o conteúdo com vocês, tá? Então, bom dia para todo mundo que chegou aí. Daqui a pouco eu anoto o nome da galera para fazer uma presença. E aí, pessoal, nosso conteúdo, ele começa lá na página 9 do livro didático, tá? E eu vou fazer uma revisão sobre predicado verbal. Porém, fica muito difícil eu falar sobre predicado verbal e também não falar sobre o nominal. Por quê? Porque corre o risco de o aluno que não conhece o nominal, ele confundir e achar que tudo é uma coisa só, tá? Apesar de que o nosso livro, ele pede somente retomada do predicado verbal, eu vou só lembrá-los o que significa o nominal, tá? E aí, pessoal, quando se fala em predicado, se fala de muita coisa, né? Se fala de muitos itens. Por exemplo, quando eu analiso uma oração, eu automaticamente eu estou analisando quem é o sujeito dessa oração, tá? E eu estou analisando o verbo desta oração. Eu preciso saber se esse verbo é um verbo que pede complemento. Eu preciso saber se esse verbo é um verbo transitivo direto ou transitivo indireto. Então, toda vez que vocês estudam predicado, automaticamente vocês estudam essa parte também. Eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho a frase para poder eu conseguir mexer nela em tela ampliada. Acho que assim fica bom. E aí, pessoal, eu tenho aqui o patrão pagou ou empregado. Então, primeiramente, eu preciso identificar quem é o meu sujeito, tá? Então, uma frase de ordem direta, uma frase simples, né? Não tem grandes dificuldades. Então, o patrão pagou o empregado, ok. Eu sei que aqui eu tenho o meu sujeito, certo? Fácil de identificar, um sujeito simples. E, na sequência, eu tenho o meu verbo, que é o verbo pagar. O patrão pagou. Quem paga, paga alguma coisa ou paga a alguém. Paga alguém. Então, eu preciso analisar esse verbo. Percebi que esse verbo, ele me pediu um complemento. Percebi que esse verbo, ele tem a necessidade de algo a mais. Porque se eu digo que o patrão pagou, fica um pouco vago de sentido. Então, eu preciso dar um complemento para esse verbo, tá? Eu preciso continuar com a minha frase. Então, é um verbo transitivo, porque é um verbo que pede complemento. Se é um verbo que pede complemento, obviamente, ele tem um objeto. Esse aqui é o meu objeto, ou seja, ele é o complemento do meu verbo. Existem verbos que ele não pede complemento. Existem verbos que nós chamamos de intransitivos. Por quê? Porque eu não preciso acrescentar absolutamente nada, porque o verbo em si já tem sentido completo. Então, se eu digo assim, se eu dissesse assim, o patrão morreu, pronto, e acabou, tá? E aí, nesse caso, só assistir, pessoal, depois você vem, tá? E aí, nesse caso, quando o meu verbo ele não pede complemento, o meu predicado ele é todo focado no verbo. E aí, nesse caso aqui, eu preciso falar para vocês analisar, por quê? Porque aqui, nesse caso, o meu verbo ele pediu complemento.
Então, tem que ver quem é o verbo e analisar todo o predicado. Então, meu verbo aqui ele é transitivo, tá? É um transitivo direto, por quê? Porque o meu complemento, ele não foi precedido de preposição, ele apenas tem um artigo aqui, tá? Então, esse aqui é o meu objeto direto também. Se eu tenho um verbo que é transitivo direto, então, obrigatoriamente, o meu objeto, ele tem que ser direto também, certo? Pronto, feito isso, eu analisei todo o meu predicado. Aqui eu já percebi que o meu predicado é um predicado verbal. Por quê? Primeiro, porque eu tenho um verbo que pede complemento. Segundo, porque o meu verbo, ele tem a ação do sujeito, tá? A ação verbal está toda envolvida com o sujeito. Quem praticou a ação? O patrão. Ele praticou, de fato, uma ação, tá? Por isso, eu tenho um predicado verbal. Se eu digo assim, o patrão é... o patrão, meu Deus, deixa eu ver uma característica para o patrão. Patrão não. O funcionário é dedicado. Se eu dissesse que o funcionário é dedicado, o funcionário seria o meu sujeito, é dedicado seria o meu predicado. Só que aí, ao analisar o meu predicado, eu tenho um verbo que não é um verbo de ação, tá? Porque o verbo ser, ele não é verbo de ação. Ele é um verbo de estado, ele é um verbo de ligação. Ele só serve para ligar o sujeito à sua característica, né? Ao seu nome. E aí, pessoal, nesse caso, o meu predicado ele passa a ser um predicado nominal. Por quê? Porque eu preciso analisar dentro de um contexto, tá? Dentro do meu predicado, qual é o termo que mais tem relevância, qual é o termo que mais tem importância. Dentro do predicado verbal, sempre será o verbo que vai dominar. Mas se eu tenho um predicado que o meu verbo é um verbo de estado, é um verbo de ligação, aí nesse caso meu predicado vai ser nominal. Aqui nesse caso eu tenho um predicado verbal, tá, pessoal? E aí eu coloquei aqui para vocês os dois exemplos que eu precisava apresentar para que vocês entendam o que é o nosso predicado verbal, tá? Então, olha bem. Jardineiros diplomados regam flores. Então, quem é o meu sujeito? Jardineiros diplomados, porque são os jardineiros aí que praticam a ação verbal, tá? Então, aqui regam é o meu verbo, bonitinho, né? Regam o quê? Quem rega, rega uma coisa. Rega planta, rega árvore, rega flor, sei lá, a horta. Rega o quê? Flores, regam flores, tá? Então, eu tenho um verbo que é transitivo direto, porque o meu objeto é direto. Meu objeto aqui, que é o meu complemento, o complemento do verbo, é um objeto direto, porque não é precedido de preposição. Se eu tivesse alguma preposição aqui entre o meu verbo e o meu complemento, eu teria que chamar de objeto indireto, né? Se fosse uma preposição para, com, por, em, na, no, aí sim seria um objeto indireto. Mas aqui a gente não tem preposição, então é direto mesmo. Se eu analisar esse predicado, regam flores, eu concluo que eu tenho um verbo de ação, porque há uma ação acontecendo, tá? Há uma atitude, há uma prática. Então, aqui, se eu analisar regam flores, o meu verbo, ele predomina. O meu verbo, ele é mais importante, tá? O verbo de ação, ele é sempre mais importante. Então, aqui o meu predicado, ele é verbal, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Se eu for analisar a oração de baixo, vocês vão perceber que aí o meu predicado, ele é um predicado que contempla um verbo que não tem atitude, um verbo que não tem ação, é um verbo de ligação apenas, tá? Liga o sujeito ao nome. Olha bem. A luz da tua poesia é triste. Olha aqui o meu predicado. É triste. Se eu for analisar isso aqui, pessoal, eu percebo que o meu verbo ele é praticamente insignificante, tá?
Ele existe por uma função sintática. Ele é insignificante. Qual é a palavra importante aqui, de fato? Triste. E aí, nesse caso, triste está caracterizando a poesia, a luz da tua poesia, tá? A luz da tua poesia é triste. Então, esse triste, que é o nosso nome, né, um adjetivo, está caracterizando a luz da tua poesia, está caracterizando o sujeito. Então, nesse caso, nosso verbo, ele só serve mesmo para ligar, para fazer essa ponte aí de ligação. Aí eu tenho um predicado que nós chamamos de predicado nominal, tá? Todas as vezes que vocês forem analisar uma oração e vocês perceberem que o verbo é um verbo sem importância, é um verbo irrelevante, é um verbo de estado, tá? De ligação, essa oração vai ter o predicado nominal, tá? Para ser predicado verbal, eu preciso que o meu predicado, que o meu verbo, tá? Seja predominante, seja mais importante. E aí você pode perguntar sempre, professora, mas existe predicado verbo nominal? Existe, tá? Em algumas situações, dentro do nosso predicado, tanto o verbo quanto o nome serão fundamentais, tá? Mas isso aí é conteúdo para um outro momento. E aí, resumindo, só para nós concluirmos essa parte explicativa e partirmos aqui para os exercícios, eu tenho aqui um último exemplo para vocês, tá? Léo foi aprovado no SISU. Então, eu sei que Léo, né, que é o nosso sujeito, foi aprovado no SISU. E aí eu preciso que vocês analisem e me digam isso aí num outro momento, depois que vocês refletirem. Se aqui foi aprovado no SISU, é um predicado verbal ou um predicado nominal, tá? Vou deixar vocês pensando aí. E vamos voltar para a nossa tela e vamos tentar fazer aqui nosso exercício, tá? Então, deixa eu ver quem é a galera que está aí hoje. Página 10, tá, pessoal? Seguindo, nós temos todo um explicativo aqui, tá, pessoal? Falando sobre o predicado verbal, o verbo nominal, que é quando eu tenho a presença dos dois nomes, tá? Mas aí eu vou explicar para vocês no outro momento. O importante é que vocês tenham consciência que eu tenho dois tipos de predicado, o predicado verbal e o predicado nominal. Quando aparecer o predicado verbo nominal, tá? Aí eu vou mostrar para vocês. Vocês vão perceber que, ao analisar, não tem como eu tirar ou o verbo ou o nome daquela situação, né, daquele predicado, porque vai ter muita alteração de sentido. E aí vocês vão concluir rapidamente que se trata de um predicado verbo nominal. Pessoal, sempre quando eu trabalho com sintaxe, eu falo o seguinte para o aluno. O próprio nome já diz, sintaxe é o sentido, é a relação de um termo com o outro. Se esses termos se relacionam, se esses termos têm uma codependência um do outro, eu preciso saber que relação é essa que eles têm um com o outro, tá? Se eu digo que João casou com Maria, eu preciso analisar qual é a relação que João tem com o verbo casou e com o complemento Maria. Eu preciso analisar isso. Qual é a relação que João tem com o verbo e tem com Maria? E aí eu percebo que João praticou, de certa maneira, a ação, tá? Ele se casou. Ele que praticou a ação aí. Ele casou com alguém. Porque quem casa, casa com alguém. Casou é o meu verbo. Se eu dissesse que João casou, ficaria um pouco vago, dependendo da situação, porque tem verbo que ele pode ser transitivo e intransitivo, dependendo do contexto. Nesse caso, eu quero dizer que ele casou com Maria. E aí, pessoal, eu preciso entender qual é a relação que Maria tem com João. Qual é a relação que Maria tem com o verbo. Se vocês conseguirem, ao longo dos exercícios, estabelecer uma relação de sentido, tá? Entre os termos, vocês vão compreender muito melhor,
tá? A sintaxe. Por quê? Porque, infelizmente, vocês vão ter que estudar sintaxe, ou felizmente, né? Vocês vão ter que estudar sintaxe até a terceira série do ensino médio, tá? Então, vocês, por mais que eu veja aluno assim, professora, isso é muito chato, isso é muito ruim. Não adianta. Você vai rever e vai rever. Eu estava falando justamente isso com o Guilherme no início. É um conteúdo que vocês verão todos os anos até a terceira série. E agora, com a mudança da BNCC, vocês verão de forma repetidamente mesmo, entendeu? E às vezes, 2 vezes durante o mesmo ano, tá? Então, matem logo a charada, que vocês vão passar por isso de forma muito tranquila, tá? E aí, lá na questão 1, nós temos assim: sublinhe as formas verbais dos períodos extraídos da cartilha do projeto Ser Sustentável. Em seguida, classifica-os em predicado verbal ou predicado nominal. Olha aqui, ó. Letra A. Siga os próximos 8 passos. Qual é o nosso verbo aí, pessoal? Qual é o nosso verbo? Siga. 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 Esse verbo, ele é um verbo de ação? Sim. É um verbo de ação. Ele é um verbo importante. Então, é um predicado verbal. Pode escrever aí, predicado verbal. Lá na letra B, nós temos assim: faça uma horta com material reutilizado. Qual é o nosso verbo? Faça. Faça, né? É o nosso verbo aí. Esse verbo é um verbo de ação? Ai. Acho que é. É um verbo de ação, tá, pessoal? Só perceber quando o verbo ele não for de ação, gente, ele não vai deixar dúvida para vocês, tá? Ele não vai deixar dúvida. Olha aqui, ó. Então, coloque a letra B, predicado verbal. Letra C. A adubação com humus ou composto adubo natural da horta está condicionada. Cadê o nosso verbo? Eu já ia falar o está, mas não. É isso mesmo. É o nosso verbo. É o verbo da nossa oração. Aí eu pergunto, esse verbo aí é um verbo de ação? Não. De jeito de maneira. De jeito nenhum. Tá? Verbo ser e verbo ser e estar são verbos de ligação sempre. Sempre, tá? Sempre que aparecerem para vocês em qualquer circunstância, vocês têm que saber que verbo ser e estar é verbo de ligação, verbo de estado. Não conto com verbo de ação. Então, aqui de cara, já sei que é um predicado nominal. Nominal. Okay? Isso, coloca aí, predicado nominal. A mesma coisa acontece na letra D. O desenvolvimento de espécies tuberosas, cenoura, batata, beterraba, rabanete, naba, etc., está condicionado à altura da horta montada. Mais uma vez, nós temos o verbo estar aí, tá? Verbo ser estar, eu já sei que é verbo de ligação. Verbo de ligação é predicado nominal. Nominal. Ok? Por quê? Ok. Porque eu não tenho uma relevância nesse verbo. Todo o meu foco do predicado, se eu for analisar o meu predicado, eu vou perceber que o meu predicado ele está com a sua o seu maior peso de sentido está nos nomes e não no verbo, tá? Seguindo, letra E. Faça uma camada com terra seca. Qual é o nosso verbo? O verbo faça e é um predicado verbal. Isso aí, faça. Predicado verbal, tá, pessoal? Coloquem aí. Já vou até excluir aqui. Não estou com paciência, não. Vamos lá, pessoal. 2. Elabore 2 frases que apresentem predicado verbal e predicado nominal. Então, vocês podem elaborar, né?
E vocês também poderiam retirar do texto, caso vocês quisessem. Vocês elaboraram, o que vocês escreveram? Predicado verbal. Vocês escreveram alguma coisa? Ou retiraram do texto, não sei, né? Lá da cartilha. Não? Então tá. Você pediu para fazer essa atividade? Sim. Ah, Quando coloco assim, pessoal, às vezes talvez o aluno confunde. Eu coloco lá certinho, separadinho para poder ver. Quando tem o cronograma, se vocês perceberem que tem a atividade lá na setinha, é porque eles podem fazer antes, tá? Vocês já podem ir fazendo, ok? Mas não tem problema não. Problema não, porque quando eu estiver corrigindo, vocês podem ir fazendo. Estou com uma menina aqui que estou vigiando ela, que ela está querendo aprontar. Bom, pessoal, sugestão. A cartilha, isso aqui é do texto, auxilia nos problemas do dia a dia. Então, a cartilha auxilia nos problemas do dia a dia. Aí, o verbo auxiliar, ele é um verbo de ação, tá? Então, predicado verbal, tranquilo. Predicado nominal. Esse aqui é bom, porque muita gente não reconhece esse verbo como um verbo de ligação, como um verbo de estado. Mas vamos lá. Um predicado nominal. Sugestão também retirada do texto. Tá? Nós nos tornamos mais conscientes do problema. Tornar, permanecer, ficar. Geralmente são verbos de ligação, tá? As pessoas não percebem. Por isso que eu digo sempre que você tem que prestar atenção no contexto e no sentido. Eu digo que a minha planta permanece verdinha, né? A minha planta permanece verdinha e bonita. Permanecer é um verbo de estado. Significa que eu estou dizendo que a minha planta está verdinha e bonita, tá? Então, tem o mesmo sentido de estar. Se eu digo assim, a Isabela ficou triste. Ficou na ação. A Isabela não está praticando ação nenhuma. É o estado emocional dela naquele momento. A Isabela está triste, tá? Então, a Isabela ficou triste ou a Isabela está triste tem o mesmo peso de sentido, tá bom? Tem a mesma razão de sentido. Então, ficar, permanecer, ser, estar, tornar, são todos verbos de ligação, tá, pessoal? Todos os verbos que vão indicar para vocês que o predicado ele é nominal. Então, nós nos tornamos mais conscientes do problema. Então, tornar significa que você ficou mais consciente do problema, tá? Então, é um verbo de ligação, predicado nominal, tá? Lá na questão 3, lá na página 11, nós temos assim. Analise as orações e indique se os predicados são verbais, nominais ou verbo-nominais. Justifique sua resposta apresentando os respectivos núcleos. Então, nós vamos analisar, vamos observar aqui quem é o núcleo e vamos dizer qual que é. Por quê? Porque eu tendo o núcleo, automaticamente eu vou saber por que é predicado verbal ou nominal. Letra A. O congresso ocorrerá em Belém. O congresso ocorrerá em Belém. Aqui o congresso é o meu sujeito, tá? Então, ocorrerá é um verbo de ação, certo? Nesse caso, o meu predicado ele é verbal. Então, eu sei que é um predicado verbal, por quê? Porque o meu verbo, ele é o núcleo do predicado, tá, pessoal? Podem escrever aí. Por quê? Porque ocorrerá é o núcleo do meu predicado, ele é a palavra mais importante. Seguindo, pode seguir, pessoal. Se estiver muito rápido, vocês avisem, tá? Que eu paro e espero. B. Minha filha é bonita demais. Minha filha é bonita demais. Aqui o sujeito é minha filha. É bonita demais é o meu predicado.
Se eu analisar aí, é bonita demais, eu vou perceber que eu tenho um verbo ser, tá? Esse verbo ser é um verbo de estado. Então, todo o peso de sentido deste predicado está em cima de bonito demais, que são os termos mais importantes que estão fazendo referência ao sujeito, estão caracterizando o sujeito, tá? Então, nesse caso, nós temos um predicado nominal, tá? E o nosso núcleo do predicado aí é bonita. Escrevam aí. Nosso núcleo é bonita. Seguinte. Olha, Carla ficou quieta depois da notícia. Olha, Carla ficou quieta depois da notícia. Então, pessoal, quem é o meu sujeito? Carla é o meu sujeito. Meu verbo é ficou. Ficou, eu já mencionei para vocês que é um verbo de estado, tá? Carla ficou triste ou quieta, Carla está quieta. É um verbo de ligação, só serve para ligar, um verbo de estado, tá? Então, aqui, todo o meu núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante, a palavra mais relevante, dentro desse predicado aqui, é uma só. Vocês conseguem identificar qual é a palavra mais importante neste predicado? Já sabemos que não é o verbo. Da questão C, É. o verbo. O nosso verbo não é porque o nosso verbo ele é um verbo de estado, é um verbo de ligação. Então, já sabemos aí que não é o verbo o termo mais importante. Nós não temos aí um predicado verbal, nós temos um predicado nominal. Ou seja, todo o peso de sentido, de importância está em um nome. Que nome seria? Carla? Quieta? Quieta. Isso mesmo, quieta. Tá, pessoal? Ficou quieta depois da notícia. Esse aí é o nosso predicado. Ok? Esse é o nosso predicado. E aí, eu já percebi, ao analisar o meu predicado, que o verbo ficou é um verbo de estado, tá? Se eu quiser substituir aquele por estar, daria o mesmo sentido, tá? E aí, o que acontece? Se o meu verbo ele não é o mais importante, então, algum outro nome que será? Aí eu tenho que analisar. Ah, nesse caso, quieta é o termo mais importante, porque está caracterizando a Carla, tá? Então, aqui nós temos um predicado nominal, em que o núcleo do predicado, a palavra mais importante do predicado, é o nome, quieta, tá? E aí vocês respondam aí a letra C e vamos para a D. Agora, nós temos aqui, ó, Melissa comprou um vestido belíssimo. Verbo comprar nem pode deixar dúvidas, tá? Porque não existe maior ação do que você comprar alguma coisa, tá? Você está praticando a ação. Você está adquirindo, você está comprando. Então, comprou um vestido belíssimo. É o meu predicado, tá? Vocês podem até circular aí para ficar mais fácil para vocês. Comprou um vestido belíssimo é o meu predicado. Analisando o meu predicado, eu percebo que a relevância maior de sentido está no verbo comprar. Portanto, aí eu tenho um predicado verbal. O núcleo do meu predicado é o verbo comprar, tá? Deixa eu ver se tem algum predicado verbo nominal aqui. Isso. Tem só um também. Ok, pessoal. Vamos lá. Olha só, a letra E. Você parece ansioso. Sujeito, você parece ansioso é o nosso predicado. Parece ansioso. Qual é o termo mais importante, se vocês forem analisar grosso modo? Qual é a palavra mais importante em parece ansioso? Qual que vocês acham que tem mais relevância de sentido? Podem arriscar, gente. Se errar, a gente explica. Ansioso?
Ansioso. Por quê? Porque ansioso está caracterizando você. O verbo parece, parecer, é comumente um verbo de ligação. É um verbo de estado, tá? Você não está praticando emoção. Eu estou dizendo o estado que você se encontra. Ao olhar para você, você parece ansioso. Você não está praticando nada. Porque ansiedade não é uma prática, né? Então, você parece ansioso. O termo ansioso está caracterizando você. Então, aí nós temos um predicado nominal. Por quê? Porque o nosso peso maior de sentido está no termo ansioso. Parece, é um verbo de ligação, então não tem a menor importância. Tá? Seguindo, lá na letra F, nós temos assim, ó. Pedro andou insatisfeito com sua decisão. Pedro andou insatisfeito com sua decisão. Pedro é o sujeito, ok? Deixa para lá. Andou insatisfeito com sua decisão é o nosso predicado. E aí eu percebo que andou insatisfeito, né? Já me dá a entender que não é uma prática. Né? Ele não praticou não, uma ação. É um sentimento. É o estado dele, ele está insatisfeito. Tá? Se me dá o sentido de estado, a forma como eu me encontro, então, pessoal, exclui aí a possibilidade de ação. E aí, analisando aqui, ó, já percebi que o meu verbo, ele não é um verbo de ligação, é um verbo, né, de estado. Insatisfeito com sua decisão, eu já percebo que insatisfeito está fazendo referência a Pedro, está caracterizando o estado de Pedro naquele momento. Então, esse é o termo mais importante, né? É a palavra mais importante do meu predicado. Então, o meu predicado aqui é um predicado nominal, por quê? Porque insatisfeito é o núcleo do meu predicado, tá? Insatisfeito é o núcleo do meu predicado. E aí, para encerrarmos, meu Deus do céu, essa vizinhança sabe fazer obra. E aí, para a gente encerrar o dia, vamos pular lá para a letra I. Olha a letra I aí, pessoal. Bruno atendeu ao telefone assustado. Bruno atendeu ao telefone assustado. Aqui, pessoal, o Bruno praticou uma ação. Ele praticou a ação de atender o telefone. Atender o telefone é o meu predicado. Agora, eu preciso analisar esse predicado aí. Tá? Ele praticou a ação de atender o telefone e tem uma palavra aqui nesse predicado que está caracterizando o Bruno. Que palavra é essa? Assustado. Assustado. Então, eu tenho um verbo que é de ação e eu tenho uma palavra que está caracterizando o meu sujeito. Neste caso aqui, eu preciso desses dois termos. Os dois termos, tanto o verbo como quanto o núcleo, oh meu Deus do céu, tanto o verbo quanto o adjetivo assustado são os núcleos do meu predicado. Eu não posso ficar nem sem o verbo atender e nem sem o nome assustado. Eu preciso dos dois. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Certo? Sempre que dentro do predicado aparecer um verbo que é de ação e um adjetivo caracterizando o sujeito, eu preciso da existência dos dois. Eu preciso dos dois. Os dois serão núcleos. E aí é onde, aí nesse caso eu terei o predicado verbo nominal. Ok, pessoal? Amanhã eu termino a página 4 e eu parto aí para a variação linguística de regência verbal. Ok, pessoal? Ok. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, bom Até dia para amanhã. vocês.